A palavra que eu vos trago nesse momento é uma palavra que tem me feito refletir muito sobre o que a Bíblia fala da igreja primitiva e hoje, atualizada, renovada, a igreja atual, a igreja moderna. Mas, apesar de muita coisa ter mudado desta época para cá, os princípios permanecem os mesmos. E nós precisamos entender que Deus, o Deus do povo de Israel, é santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Portanto, esse povo que ele escolheu precisa ser também santo. Ou seja, esse povo que ele escolheu precisa ser completamente fiel a Deus. E aí, meditando aqui na palavra, o Senhor me deu a seguinte palavra, que está aqui em Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 6. E a palavra diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu o fogo da presença do Senhor, o fogo santo, e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Corrigindo, não é até o versículo 6, até o versículo 3. E olhe só o que ocorreu aqui na passagem que fala em Deuteronômio 3, do versículo 23 ao 28. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu ao meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais disso. Suba o monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra, que você está vendo. Olhe só, como a influência daqueles que nós lideramos pode nos impedir de acessar as promessas de Deus. Eu digo sempre, quando nós não influenciamos, nós somos influenciados. Mas Deus escolheu o seu povo. Deus tem os seus escolhidos, pois muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos são aqueles que estão disponíveis e se comprometeram a cumprir aquilo que o Senhor quer. Você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia, ela demonstra, que nós temos o livre-arbítrio. Ela não fala disso. Mas se você lê a Bíblia, você tem a condição de escolher qual caminho você quer trilhar. Pois é. Mas à medida que você entrega a sua vida ao Senhor e declara que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, ele vai acrescentando. Nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E por que eu digo isso? Porque eu vejo muita liderança hoje se adequando ao padrão do povo. E o líder, ele não pode se adequar ao padrão do povo. Ele tem que ser exatamente, perfeitamente, obediente à palavra de Deus. Ele deve ser santo, na plenitude do seu significado e na condição que o homem pode acessar. Ele precisa ser fiel a Deus, mesmo diante das limitações, mesmo diante da imperfeição de nossas ações, pensamentos. Nós precisamos buscar a perfeição daquele que é perfeito, daquele que sabe tudo sobre nós, que nos criou, que fez o seu plano, o seu propósito, de início, meio e fim, e nos escolheu, e precisamos cumprir com esse papel. Se há alguém que nós devemos agradar, é a Deus, e precisamos buscar a santidade, precisamos nos alinhar e nos adequar ao querer dele, sair desse padrão deste mundo, como a palavra de Romanos 12:2 fala: não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Não podemos mais continuar sendo essa igreja superficial, sendo essa igreja fraca, que não confronta o mundo,
que acaba se associando com o mundo. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos impactar esse mundo. Precisamos ser fiéis ao que Deus nos diz, ao que Deus quer, ao que Deus planejou. Pois só dessa forma nós acessaremos a terra prometida. Mas só dessa forma nós acessaremos as promessas do Senhor. Só dessa forma a perfeição do Senhor vai operar na vida de todos aqueles que o Senhor delega e direciona para as nossas vidas. Portanto, é um alerta que eu faço. Não é fácil, eu sei que é extremamente difícil abrir mão daqueles que nos rodeiam ou da vontade deles, do entendimento deles, do querer deles, para fazer o querer de Deus, que geralmente, ou quase sempre, confronta a todos. Deixem chamá-lo de louco. Não há problema. O que importa é que você seja santo e fiel diante de Deus. E ao final, você possa realmente acessar a maior promessa do Senhor, que é de acessar a terra prometida. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.